Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, trabalho com educação, sou mãe do Gabriel, sou pedagoga. Hoje nós vamos falar sobre o mau comportamento. Olhando de perto, você verá que mau comportamento nada mais é que falta de conhecimento, uma ausência de habilidades eficazes. Se eu não conheço, eu não tenho como desenvolver habilidades eficazes que dê resultados que eu quero com aquele comportamento. E comportamentos adequados do ponto de vista do desenvolvimento, desencorajamento ou frequentemente uma questão que nos convida a utilizar nosso cérebro primitivo, para o qual a única opção é disputa de poder, desistência e comunicação ineficaz. Como é que nós já estamos em 2019, com toda a evolução que o nosso cérebro já teve, e a gente continua usando o cérebro primitivo, aquele primeiro que se formou, que é o cérebro reptiliano, ou seja, que até os répteis têm. É aquele cérebro que ele está pronto só para se defender. Aquele que se eu tocar em algo quente, eu automaticamente vou tirar a mão porque o estímulo que eu recebi ao tocar queimou e eu me afastei. Então, ele foi o cérebro primitivo, lá no nosso cerebelo, né? Mas o nosso cérebro ele já foi evoluído. Depois do reptiliano, nós temos quem? O cérebro límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, que é o que mais nós somos, né? Emoções. Está aí uma parte do cérebro muito importante, onde a gente também deve aprender sobre ele para educar nossas emoções, para a gente saber organizar nossas emoções, para a gente saber regular nossas emoções e estudando sobre elas a gente consegue. E, além disso, nós ainda temos o córtex, aquele cérebro todo enrugadinho, aquela figura que a gente conhece como cérebro, né? Que é o neocórtex, que é o responsável pelo raciocínio, por a gente criar novas alternativas, é ele quem mostra que tem caminhos novos, é a nossa capacidade de analisar. E aí, com todo esse desenvolvimento do cérebro, não justifica que a gente ainda fique usando o cérebro primitivo para resolver assuntos de mau comportamento com os nossos filhos. E a autora diz aqui que quando a gente só usa o cérebro primitivo, a gente fica numa disputa de poder. Eu lhe mostro que você não faz isso. Eu lhe mostro que você não vai comer isso, que você não vai fazer aquilo. E isso é uma disputa de poder quando eu uso esse tipo de atitude com a minha criança. Então, vamos trabalhar esse cérebro para conseguir recursos, gente, mais eficientes, para a gente ter resultados melhores. Com frequência, os adultos também faltam sabedoria, consciência e habilidades, tanto quanto as crianças, o que o leva à utilização do comportamento de seus cérebros primitivos. Então, não são só as crianças, né, que se comportam mal. Os adultos também, quando eles usam o cérebro primitivo, é sinal de que não estão com o comportamento adequado, porque aí faltou sabedoria, consciência e habilidade. Então, estão kits, dois mal comportados, né? É por isso que lutas de poder entre criança e adultos são tão comuns. Você veria o mau comportamento de seu filho de uma forma diferente se você ouvisse como um comportamento desencorajado, falta de conhecimento de comportamento adequado, comportamento do cérebro reptiliano ou comportamento típico da idade? Se você parar para analisar essas outras alternativas de comportamento, certamente você vai mudar sua opinião sobre o mau comportamento, porque tem muito comportamento, tem muito para ensinar para nós. Na maioria das vezes, as crianças pequenas estão apenas agindo como crianças e não se comportando mal. Muitos pais e professores
não conhecem o suficiente sobre comportamento humano e desenvolvimento infantil. Temos que admitir que é verdade. A gente não conhece, gente. Na verdade, a gente nem se interessa de ir atrás, de estudar comportamento, desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano para nós mesmos, que é tão bom, nos faz pessoas melhores. A gente não está interessado nisso. E por esse motivo, tratam comportamentos adequados, sim, à idade, como mau comportamento. Olha aí, a gente chega até a ser injusto com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos alunos. É realmente triste pensar que tantas crianças pequenas estão sendo punidas por um comportamento que é adequado ao seu desenvolvimento. Por exemplo, crianças pequenas são punidas por se comportarem mal, quando na verdade seus cérebros ainda não se desenvolveram o suficiente para compreender o que é esperado delas. Elas não têm a linguagem ou as habilidades sociais para conseguir o que querem, principalmente quando o que querem parece irracional, inconveniente ou inadequado para os adultos. É de partir o coração ver crianças pequenas serem punidas com castigo quando ainda não desenvolveram a capacidade de realmente compreender causa e efeito. Então, gente, o mau comportamento, ele é um comportamento. Nós, quem colocamos o mal antes do comportamento, porque se aquela criança não está se comportando como eu quero naquele momento, como eu acho que tem que ser naquela hora, que todos têm que estar daquele mesmo jeito, aí eu intitulo de mau comportamento. Na verdade, o mau comportamento eu faço a relação comigo. Às vezes, um exemplo, eu estou em casa assistindo televisão e o meu filho está ali, correndo para um lado e para o outro. E eu continuo assistindo minha televisão, não está me atrapalhando, ele está correndo ali, vai para um lado, vai para o outro, correndo. E eu estou aqui assistindo minha televisão. Esse mesmo comportamento, se eu estiver num outro lugar, com outras mães, ou num outro ambiente que tem outras pessoas, e o meu filho está correndo também, ali eu já posso intitular mau comportamento, porque eu não queria que ele fizesse isso na frente dos outros. Muitas vezes a gente se preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar, né? Eu me preocupo muito com o que é que os outros estão pensando, se eu sou uma mãe que não coloco moral, que eu sou uma mãe que eu não tenho pulso com o meu filho. Criancinhas que estão, por exemplo, que precisam muito a fase fálica, né, de colocar objetos na boca. Então, quantos pais, a criança vai colocar o objeto na boca e ele vai lá, ó, bate na mãozinha. Vai colocar, bate na mãozinha para ensinar que não pode. Enquanto as mãos é uma parte sagrada que a gente tem. Como diz Maria Montessori, é onde a gente edifica o mundo é com as nossas mãos. E elas jamais deveriam sofrer punição. E aí, por falta de conhecimento, a gente age dessa forma e a gente vai lá e não se prepara. Já que a minha criança está nessa fase, eu vou levar vários objetos que ela possa colocar na boca, esterilizados, limpos, para que ela possa, né, se desenvolver. E assim são com outras idades. Por exemplo, com 2 anos, existe aquela fase chamada o Terrible Two, que são os terríveis 2 anos, que é comparada dentro da pedagogia com a adolescência. É aquela fase que a criança, a partir dos 2 anos, ela entende que ela não é a mãe dela. Até chegar aí, ela pensa que é uma pessoa só. Mas aí ela começa a perceber que a mãe é uma pessoa e ela é outra. Então, para tudo ela diz não, 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 porque ela quer se autoafirmar. A mãe diz é assim, ela diz não, é desse jeito. A mãe diz é por aqui, ela diz não, é por acolá. Até muitas vezes, quando ela quer dizer sim, ela diz não. Mas isso é uma fase.
que é essa mudança quando chega nos 2 anos, que a gente chama de simbiose. É quando a criança começa a entender que ela não é a mãe dela. E aí, para se autoafirmar que ela é outra pessoa, ela utiliza muitos nãos. E às vezes a gente não compreende isso e diz: ô menina horrível, a menina tem que ser do contra. Essa menina, olha aí, é só mesmo para me chatear. Se eu for na onda dela, essa menina me bota no bolso. Por isso ninguém pode ser besta com o menino, né? E eu não entendo. Por exemplo, você vai dar uma comida e a criança, você quer, filha? Não. Aí, às vezes, você deixa por lá, quando você menos espera, ela vai lá e pega e come. Então, ela disse o não, dependendo da idade dela. Pode ser por isso, por esse motivo, dependendo da idade que ela esteja, para estar se autoafirmando o tempo todo e tudo vai ser não. E depois ela vai lá e come. Aí você vai dizer, tá vendo como isso é frescura? Se eu não tenho deixado lá, se eu tenho sido besta, insistido fazer outra coisa, quer fazer a hora da minha cara, não é? Agora tudo bem, se a sua criança já tem, por exemplo, a partir de 7 anos, realmente a visão é diferente. Aí já tem outra conotação. Por isso que é importante a gente saber que fase a minha criança tá, entender do comportamento dela e tirar o mau comportamento de hipótese, de julgamento, de rótulo. Vamos esquecer o mau comportamento e vamos procurar entender o comportamento. Quando aquela criança está com um comportamento que eu não estou gostando, vamos pensar o que esse comportamento dessa criança está querendo dizer. Ele sempre está querendo dizer alguma coisa que ela não consegue expressar com as palavras. Então a gente vai procurar entender o que é que esse mau comportamento está querendo me dizer. E se você quer mudar o comportamento da sua criança, comece mudando o seu. A sua forma de acolher, de agir com ela, de dialogar, a sua forma de resolver aquele conflito. Quando você começar a mudar a sua forma de agir com a criança, automaticamente sua criança mudará. Então é isso, gente. O recado de hoje foi esse. Espero ter contribuído nessa nova visão sobre o comportamento. Espero que alguém tente, né? De alguma forma, não vá só acreditar ou não desacreditar no que está sendo dito, lido. É bom que a gente experimente para saber se realmente a gente consegue algum resultado. Então, uma semana iluminada e até o próximo vídeo.